Olá, sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro na Semana do Especialista em Dependência Tecnológica. Eu sou Juliana Fernandes, sou psicóloga, doutora em psicologia e a gente tem articulado desde ontem, já faz alguns dias que eu venho trazendo essa ideia, para a gente trazer aqui para esse evento tão importante, totalmente gratuito para você, quais os impactos que estão ali no nosso cotidiano e o que é que ainda está para chegar na nossa vida. Pois bem, o encontro de ontem, no primeiro momento, a gente teve uma articulação entre uma trajetória sobre os impactos da tecnologia, desde a mudança, por exemplo, das descobertas que foram necessárias para suprir as nossas necessidades, como a chegada da tecnologia de modo mais impactante até o telefone, a internet, smartphones, enfim. E muitas vezes a gente tem operacionalizado o uso da tecnologia que precisa ser utilizada e reconhecida para valorizar o bom uso. A saúde, a educação, o cotidiano, enfim, a gente precisa utilizar os nossos smartphones, os nossos videogames, as nossas televisões. A gente não vai mais descartar e nem desligar as nossas tecnologias. Mas a ideia é justamente reconhecer que não podemos mais parar sobre uma visão que muitas vezes é romântica, achando que simplesmente a gente tem um olhar positivo sobre tudo isso. Até porque isso pode reverberar também no impacto da utilização da tecnologia de modo adoecido. E é por isso que eu trouxe vocês aqui. Realmente eu fiz vários convites a vocês e convocações já faz alguns dias para a gente ter esse momento de articular ideias. Então, assim, quer colocar algum questionamento, coloca aqui no chat, a gente vai conversando, tá? Vou tentar focar aqui no conteúdo, mas vez ou outra eu vou tentar interagir e a proposta é justamente essa. Tá? Se nesse momento eu estiver articulando conteúdo, fiquem bem à vontade livre para a gente conversar e dialogar juntos. Bom, de início, ontem mesmo, né, eu fechei o primeiro encontro perguntando para vocês o que era um metaverso. Né? E eu sei que alguns curiosos foram pesquisar, foram dar uma olhada, né, o que é bem o metaverso, não é o que significa isso, né? E de início, gente, a gente tem agora uma possibilidade de uma transição temporal como nunca nós tivemos no nosso mundo, na história da humanidade em si. A gente está falando de uma revolução com o impacto da tecnologia que ela traz uma possibilidade de multimundo. Não é? E isso não é uma ideia que nasce hoje simplesmente. Ah, nasceu ontem de noite, aí a gente vai falar sobre agora esse conceito que ainda vai ser. Não, na verdade, o metaverso já existe. Existem possibilidades, inclusive, de a gente ver várias interações acontecendo a partir de múltiplas realidades. Mas eu vou pontuar para você especificamente, vou tentar ser mais detalhadas e qualquer detalhe, qualquer pergunta, coloque no chat para a gente ir pontuando, né? Vocês podem ver que alguns filmes de ficção já fazem aquela promessa do que como seriam os anos futuros, né? É o carro que voa, é a moto que voa, é o ser humano que voa sem ser dentro de um avião, né? Como a gente pode se transformar, teletransportar em rapidez e velocidade tão intensa que não precisa passar horas e horas em uma estrada. Como é que isso vai acontecendo? Porque a gente está falando da velocidade, da relação com o tempo, da relação de ocupar vários espaços ao mesmo tempo. E aí vem conceitos como onipotência, onipresença, que muitas vezes a nossa condição humana nos limita. A gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Só que, com a acessibilidade que a tecnologia nos proporciona, a gente pode interagir com várias pessoas e lugares ao mesmo tempo. Principalmente pós-contexto pandêmico, a gente percebeu que a tecnologia ela ficou ali cada vez mais acessível, até porque nós nos direcionamos a ter que usá-las para operacionalizar trabalho, e aí o home office na verdade, participou de, às vezes, um mesmo ambiente em que era trabalho, família, casa, criança, não é? Várias interações. E nós sabemos, por exemplo, profissionais que estão aqui da saúde e da educação, e alguns tiveram que dar aula junto com seus filhos que estavam perto, outros, por exemplo, tiveram que fazer atendimentos em lugares em que tinha que fazer um escritório dentro de casa para poder ter a privacidade para fazer um atendimento clínico. E o contexto do home office nos possibilitou estar na nossa casa e ao mesmo tempo estar no trabalho e interagindo com vários cenários ao mesmo tempo. Isso, de certo modo, impactou a nossa vida, a ponto de que muitas vezes aquela saída do trabalho no final do dia, ela também se rompeu. O trabalho também ultrapassou esse lugar. E aí, muitas vezes, existem lugares de trabalho, inclusive relações de trabalho, que ultrapassam, né, os horários, as propostas feitas em acordos, enfim. A gente se depara, então, com uma transição que ela é muito simbólica. E aí, nós temos já dados da realidade para pontuar e para apresentar o conceito do metaverso. Né? Não é simplesmente pensar numa perspectiva de ficção, de um filme futurista. Não necessariamente.
A gente já pode perceber que o metaverso foi um conceito utilizado desde a década de 90, né, em um livro, né, e inclusive vários filmes também já trazem essa perspectiva em que o que é que significa, Juliana, o metaverso? Recentemente, o próprio Mark Zuckerman, no caso o Facebook, eu vou utilizar alguns nomes aqui, né, para a gente entender um pouquinho essa transição, anunciou que existe agora uma codificação, um nome específico que ele vai inclusive incorporar todo o seu trabalho e investir pesado nisso, para que a gente entenda o tamanho do que vem a ser o metaverso. Né? A gente está falando não necessariamente de uma profissão ou de um campo de atuação, de uma possibilidade de vida. A gente está falando de uma quebra. Vamos pensar como se fosse, não sei se você assistiu o Portal de Nárnia, né? Nárnia. É como se fosse realmente um grande portal de Nárnia, só que cada um vai ter ali a possibilidade de ocupar vários espaços e entrar em vários portais de interações. Vou tentar ser mais específica. Trazendo para cá. Hoje você se preocupa, inclusive, com o desenvolvimento, por exemplo, do seu cliente, da sua paciente, do seu filho, o seu próprio desenvolvimento. Você está questionando, inclusive, o que você vai fazer com você durante o resto do dia, com a sua programação, com a sua perspectiva de presente, passado, futuro. Você está ali. Você tem uma linha da vida, vamos dizer assim, e muitas vezes é ocupado até mesmo utilizado como técnica dentro de um aparelhamento psíquico, uma avaliação psicológica, dentro de uma instrumentalização em que se possui a perspectiva e o interesse de compreender um processo subjetivo de um indivíduo, olhar para essa perspectiva temporal da vida, do tempo, trazendo a conscientização, não é, para essa tomada de decisão. Mas, gente, como eu chamei vocês? Profissionais psicólogos, psicólogas, né? Psicopedagogos, educadores, pediatras, psiquiatras, né? Você é curioso nessa temática para estar aqui nesse momento? Você deve perceber, então, que o questionamento sobre o seu self, né, sobre quem é você mesmo, ele vai ser potencializado, ele vai ser turbinado. Porque diante da chegada do metaverso, a gente não necessariamente vai ter somente uma ou a nossa própria personalidade para dar conta. Você não vai atender simplesmente a Maria que tem 16 anos. É bem possível que a Maria aos 16 anos ela possua avatares e ela tem uma preocupação com os avatares que ela vai ocupar, inclusive a programação, em relação à sua realidade virtual e realidade aumentada. A gente então, quando pensa no metaverso, precisa entender sociologicamente, antropologicamente, psicologicamente, comportamentalmente os efeitos de múltiplas realidades em contextos diversos. Juliana, o que significa isso? Eu quero dizer agora que você tem a oportunidade, e isso já acontece, por exemplo, de fazer uma reunião, por exemplo, não sei se você já viu Workroom, né? Uma reunião de trabalho, em que inclusive acho que o aplicativo é gratuito, mas você precisa ter um óculos, né, para essa realidade virtual, em que você está ali como se fosse um Zoom, um Meet, fazendo uma reunião virtual, não é? E você entra na sala e você vê o seu avatar e vê o avatar dos seus colegas. Você inclusive pode interagir com eles, né? Você realmente entra nesse universo. O seu avatar está ali. Nesse contexto pandêmico, nós vivemos várias lives, vários eventos que começaram a ser vividos ali no mundo virtual, barra mundo real. Em relação a festas, a shows que aconteceram inclusive em alguns videogames e algumas, eu não sei se vocês têm acompanhado isso, um dos grandes shows, por exemplo, no próprio Fortnite, em vários lugares, né, possibilitaram o quê? Que você tivesse nessa festa, nesse grande show, a partir do seu avatar. O que significa isso? Que você estava dançando na sua casa, talvez você possa estar sozinho na sua casa, mas ali você poderia encontrar amigos nesse grande show. Ou seja, você de certo modo se teletransporta, ou melhor, seu avatar se transporta, se transforma e pode ocupar vários lugares e você, na verdade, pode estar dentro da sua casa sozinho. A gente vai se deparar então com uma imensa possibilidade de criação dessas relações virtuais, não é? E quando eu falo dessa alteração da relação virtual, eu não quero dizer que é alguma coisa que necessariamente vá ser simplista ou reducionista. Isso está chegando de um modo muito forte, principalmente vai chegar e impactar todo um contexto e toda uma geração. As redes sociais, os shows, os cinemas já têm um tanto de programações específicas. Já existem vários aplicativos de vários videogames que possibilitam a vivência de realidades virtuais e realidades aumentadas. Quem aqui nunca utilizou um filtro em uma fotografia?
Quem aqui nunca utilizou, né, um intensificador de imagens de pixels, por exemplo, para fotografar o pôr do sol? Algo simples como um pôr do sol. Só que quando a gente para perceber que uma simples fotografia, até mesmo sem filtro, e você tira de uma parede, não é? Ela nunca vai trazer a mesma cor da parede. 100% de realidade vai ser um contexto muito relativo. E qual realidade eu estou falando? Porque a gente vai ver o entrelace de realidades de indivíduos com avatares e personalidades diferentes. Vamos dizer que eu, Juliana, posso colocar aqui um avatar meu com 15 anos, outro avatar meu com 27, outro avatar meu com 40 e outro avatar meu com 70 anos. Cada um com personalidade diferente interagindo com vocês em possibilidades diferentes. E aí, os avatares de vocês vão ter o quê? Profissões? Vão ter condições de comprar o ingresso para participarem do show? Eu não sei se vocês viram a própria propaganda do Face, né? A tentativa de popularizar o que vem a ser o próprio Meta, né? Já apresenta. Inclusive, a possibilidade do consumo vai ser totalmente diferente daquilo que a gente tem hoje. Eu não sei vocês, mas vários contextos, inclusive familiares, em relação à pandemia, né? Que pessoas tinham tensão e medo de ir a bancos, utilizaram durante o ano, quase 2 anos de pandemia, não é? Basicamente as moedas virtuais, o Pixel, e não pegaram no dinheiro de papel. A transferência, o DOC, o cartão de crédito, enfim. E na verdade o papel, o dinheiro em papel, não foi utilizado. Juliana, o que significa? O que é que você está querendo dizer com isso? É que o dinheiro vai existir, não é? Ele existe, independente do formato do papel. A gente está falando de uma transição de hábitos e de culturas e linguagens que foi intensificada com esse impacto das tecnologias e a volatilidade, a rapidez que ela tem modificado as nossas vidas. Psicologicamente, isso vai produzir um efeito intenso nas nossas relações, nas perspectivas de presente, passado e futuro, nas relações com quem nós convivemos, quem realmente é importante, quem não é importante, segurança, estabilidade, perspectiva de vidas, necessidades, desejos e o próprio sentido da vida. A gente está vendo então que com a chegada do metaverso, a rede social, o show, o cinema, o consumo, o tempo da vida em propaganda, algumas pessoas trabalham assistindo alguns vídeos para algumas pessoas. Outras pessoas trabalham produzindo vídeos para pessoas assistirem. E são profissões que elas vão se modificar cada vez mais. A psicologia, como é que ela vai dar conta de operacionalizar a sua aplicabilidade durante os próximos 10 anos, quando cada vez mais pessoas tiverem mais avatares com mais personalidades? Por isso que esse momento ele é tão importante, porque a psicologia não pode simplesmente estagnar diante desse impacto da tecnologia e precisa evoluir de modo muito intenso. E qualquer abordagem, psicanálise, perspectiva humanista, comportamental, cognitivista, enfim, qualquer abordagem da psicologia, qualquer prática do saber da psicologia, ou até mesmo de áreas da educação, a pedagogia, a psicopedagogia, a neuropsicologia, enfim, não é? Possa ser utilizada em um contexto, principalmente, que trabalha com o desenvolvimento humano, os processos subjetivos e comportamentais, atrelados a essa mudança tão intensa e rápida como a tecnologia tem se colocado na nossa vida. Não é mais tempo das nossas áreas de formação. Eu sou psicóloga, sou professora universitária, de a gente não discutir mais esses assuntos. Isso é urgente. Isso fala da nossa profissão, inclusive da nossa vocação, da decisão que nós tomamos na nossa vida de trabalhar no cuidado de pessoas, de famílias. Então, se a gente percebe hoje os impactos interrelacionais, em que muitas vezes a tecnologia está ali como uma estratégia de fuga da realidade, a gente pode perceber que talvez casamentos, talvez filhos, pais e mães, talvez projetos educacionais como fazer uma faculdade, um trabalho, tudo isso venha a ser invertido dentro de um panorama em que talvez a criptomoeda, o consumo e os empregos ainda passem por transições tão intensas que a gente ainda não tem essas respostas hoje. A gente não tem. Vocês terem ideia, né? Só no Brasil, a área de games produziu mais de 2 bilhões no ano de 2020. No mundo, é mais de 178 bilhões somente no ano de 2020. É um mercado que não entra em crise. É um mercado que ultrapassa o cinema, a arte, enfim, a música, não é? E quando você está ali dentro de um contexto
em que a tua tecnologia pode proporcionar um universo perfeito de deslocamentos, inclusive quase que te possibilitando a onipresença, estar em vários lugares ao mesmo tempo, você está na sua sala, no seu quarto, na sua solidão, e poder ir em Nova York, na China, poder ir inclusive no Brasil, enfim, frequentar uma festa que aconteceu há 2 meses atrás. Essa relação que a gente tem com o desenvolvimento das nossas personalidades vai enfrentar uma grande inquietação. Nós seremos cada vez mais convocados e cada vez mais eu estou trazendo esse momento aqui para a gente realmente visibilizar o quanto é emergente, que a gente se mobilize, que a gente crie uma comunidade para aprender juntos, e eu estou aqui justamente para isso, para que a gente entre nesse multimundo trazendo um conhecimento, uma expertise, uma tentativa de compreender isso que está chegando, que não vai mais parar de chegar. Não é? A privacidade dos dados, as questões éticas. Como será o multimundo quando os seus filhos ou seus clientes, não é? Ou então a escola que você trabalha, estão não simplesmente preocupados em comprar uma figurinha para completar um álbum, mas sim tentando consumir uma nova roupa para que o avatar possa ir para outro país e, inclusive, frequentar determinada programação. Quais são as férias que o avatar, um dos seus avatares, vai ter? Isso fala de tempo, fala de consumo, isso fala de todo um tipo de lógica de pensamento em que a atenção, memória, processo cognitivo vai ter influências extremamente impactantes. Isso te gera insegurança, isso te gera questionamentos. Pois bem, no novo mundo, nessa perspectiva de multiversos e multimundos, a gente se depara então com possibilidade de deslocamentos, com possibilidade de estarmos aqui frente a várias personalidades que de início Mônica pode ter 15 anos, mas será que ela não tem 30, 40, 70? Lucas diz que tem 16, mas pode ser Jorge com 27. Pedro diz que tem 8 anos, mas pode ser Antônio com 49. A Jane, que tem 9 anos, talvez tenha 9 anos, mas se chame Eduardo. Os processos de identidades e desidentidades, os processos subjetivos, a proposta do que é verdade, o que é fake news, por exemplo, como se dará? Como o desenvolvimento da nossa humanidade, das nossas personalidades, vão ser vividas dentro desse novo campo de habitação? Como é que a sua área de trabalho, que se propõe a trabalhar com desenvolvimento relacional, tem cuidado dessa temática? Bom, eu tenho então trazido todo dia, principalmente nas minhas redes sociais, conteúdo gratuito. Estou trazendo e convocando pessoas para trocarmos ideias e cada vez mais a gente pensar o que significa essa transição inteira, totalmente intensa e revolucionária. Porque do telefone da década de 80 para hoje, a gente tem o quê? 3 décadas? Quase 4 décadas? Da internet para cá, a gente tem quantas? Não é? Da televisão que nós tínhamos, aquele tubo grande, imenso na sala, e que só era uma às vezes, e aquela família que tinha televisão, ela era uma classe, tinha uma classe social mais abastada, né? Para hoje, uma televisão colorida, com milhares de tecnologias, 4K, etc, 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 né? Com cores e milhares de pixels representando toda uma trajetória que também é histórica. E o smartphone que está na mão dos nossos clientes, que está nas nossas mãos, com milhares de funções. O que é mentira, o que é verdade nesse cenário? Como é que então a personalidade se desenvolve de modo saudável nesse contexto? Como é que a nossa sociedade se desenvolve com a perspectiva de anteriormente processo educacional, nascer, crescer, reproduzir, morrer, enfim, esse ciclo vital vai se dar nessa variedade tão intensa. Múltiplas gerações não darão conta desse processo tão rápido. É por isso que a aprendizagem precisa ser potencializada. É por isso que talvez vamos questionar sobre isso, né? Ao não saber sobre essa intensificação relacional, a gente se depara com medo, com sensação de abandono, com realmente sentimentos de isolamento e exclusões sociais, porque isso também fala de condições sociais e econômicas, questões de gênero, questões de várias falas de contextos que hoje são tão importantes e tão necessárias de serem visibilizadas para a vida em sociedade. Bom, trazendo para cá os perigos da internet, então,
hoje, e aí eu estou trazendo já o que acontece, imagine com uma perspectiva da chegada de modo mais presente de um metaverso, vários metaversos. A Apple tem um metaverso, a Microsoft vai ter o seu, não é? Como é que vai acontecer? O Google e o YouTube também? Espera, não, cada um vai ter um metaverso, é só um único metaverso com toda uma estrutura operacionalizada a partir de uma engrenagem e de uma arquitetura de funcionamento, como se fossem várias cidades, vários lugares, vários mundos ali dentro. Você já pesquisou, no próprio Google mesmo, Health, uma rua em qualquer lugar do mundo? Para você saber como é uma rua, você sabe que isso é possível, você consegue ver, e já faz tempo isso? Imagine você poder andar nessas ruas. Bom, a proposta, então, desse contexto, ao mesmo tempo que nos traz uma outra possibilidade de experimentar várias outras coisas, pode também ser um lugar de negatividade, de relacionamentos adoecidos. Por isso que o perigo de internet, que já é presente em nossas vidas, está aqui na minha tela. A trollagem, as imagens e vídeos vergonhosos. Muitas vezes, quem atende pessoas que trazem esse contexto e linguagens, né, da perspectiva mais tecnológica, já deve ter visto algumas situações. Juliana, eu não gostava de tal pessoa. Então, como eu tinha um vídeo dela, eu expus. Mas ela não vai saber que sou eu, não. Eu consegui burlar a minha identidade. Então, assim, quem não passou por isso, ou então quem não acompanhou no seu consultório, um adolescente que mandou um nude, se arrependeu e no final das contas a escola toda ficou sabendo disso. Não somente questões vergonhosas, mas de exclusão, né? O próprio cyberbullying, o quanto que o grupo, a massa, né? Que quando olha para cancelar uma personalidade, uma pessoa, não tem ponderações e muitas vezes, quando todo mundo diz não, a grande maioria pode se sentir levada livremente, naturalizadamente a dizer não também. Só que às vezes o não vem de modo muito sofrível, muito adoecido, não é? Outra perspectiva desse perigo da internet é o grooming, né? As estratégias de sedução e de convencimento de que eu sou alguém que você pode confiar. Não é? Vamos imaginar no cenário de vários avatares. Vamos imaginar os próprios cenários da internet, que já são reais hoje, não necessariamente uma perspectiva de futuro. Quando a gente se depara em que quem está presente ali na vida de quem? Quem se torna alguém confiável hoje em dia? Não é? Dentro de relações em que muitas vezes ficar durante 3 meses em contato já é uma eternidade, já é uma segurança de estabilidade. Só que muitas vezes não é? E que a estratégia de convencimento de que se é confiável, muitas vezes por trás pode ser uma estratégia, inclusive para a implantação de abusos, por exemplo, a vivência do sexting, uma situação de estupro virtual, o porn revenge, o sext, extortion, né? Uma autoprodução, tem toda uma produção de perigos de internet relacionado à sexualização, à sexualidade, vivida de modo que pode ser abusiva, agressiva, violenta, criminados em comportamentos em que às vezes a pessoa se sente protegida por não estar necessariamente, né? Apresentando sua real característica, sua face, né? Ela apresenta inclusive outros retratos, outras imagens, pode fazer com que você libere uma senha, ajude alguém que não necessariamente precisa de ajuda. O que é verdade, o que é mentira? Quantas mensagens não já chegaram para vocês pedindo ajuda, pedindo dinheiro, e não necessariamente era de alguém que realmente estava precisando? Cada vez mais nós, seres humanos, precisaremos estar em espaços que nos gerem segurança e iremos buscar espaços em que a gente precisa acreditar. Como vai ser? Né? Como acontece numa situação em que muitos clientes ainda estão com os seus celulares em mãos acreditando naquelas perspectivas que são ditas, simplesmente colocadas ali afora em uma imagem programada muitas vezes, né? Até mesmo financiadas e que não se configura em uma verdade.
e sim uma reprodução de um perigo da internet. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de crimes cibernéticos. E aí vários exemplos, né, como o cyberbullying podem comprometer a vida de vários adolescentes, de vários idosos, de vários adultos, de várias crianças, em contextos familiares, em contextos escolares, em contextos relacionais. Vamos lá, no seu condomínio, né, na sua rua, na sua cidade, como a tecnologia impacta para o aspecto mais positivo ou o aspecto negativo. A dependência tecnológica é uma patologia e ela chega apresentando múltiplas possibilidades. Vem a ser o vício, a dependência em jogo, né? Algumas pessoas vão ter dependências sexuais vividas no campo da tecnologia. Um tempo, alguns anos atrás, eu atendi um adolescente em que ele tinha a necessidade de ver pornografia quando estava perto dos pais. Sempre perto dos pais. Como se ele estivesse de frente dos pais e o celular aqui. E aquilo trazia uma questão muito forte para ele, porque organicamente, não é? A pornografia tinha um significado específico. Não vou detalhar para não ser gatilho, a questão não é essa, mas o quanto que existem personalidades variadas que vão ter múltiplos processos de adoecimentos a partir da dependência tecnológica. E aí, o que é que o Brasil tem feito? O que é que a nossa profissão tem feito, né, para cuidar desse aspecto que é tão revolucionário, que é tão grande e que isso não vai mais caber dentro de uma gaveta fechada? Como é que a nossa profissão ela pode potencializar cuidados e tratamentos com pessoas e contextos em que apresentam a vivência da dependência tecnológica? Eu estou aqui justamente para a gente se questionar em relação a isso. Você aí na sua casa, você ouvindo, assistindo, participando ativamente desse lugar de diálogo para justamente olhar o que é a dependência tecnológica e como a gente vai tratar e cuidar. A gente não pode tornar esse conceito como algo simples. Ah, é só mais uma questão em que eu mando fazer o desenho e pronto. Não! O desenho é uma abordagem linda, mas precisa ser entendida e contextualizada. Nós sabemos disso, não é? O desenho é uma abordagem maravilhosa, como a música, como a arte, como qualquer outra possibilidade terapêutica. Mas, quando se fala da dependência tecnológica, não é simplesmente uma ação pontual, e sim uma ação contínua, não é? E aí, o exemplo de como a China tem, desde 2006, né, lugares, espaços, hospitais, programas, né, de combate à dependência tecnológica, né, com foco em tratamentos específicos, com tentativas de desintoxicações fortes, né, a ponto de muitas vezes, dependendo do contexto, não apresentar a acessibilidade à tecnologia até aquela pessoa poder voltar a utilizar novamente. A Pensilvânia, com o primeiro programa de internação hospitalar, né, apresentando o contexto da nutrição, né, eu até comentei um pouco sobre isso ontem, os detox, né, as dietas, né, de que tipo de conteúdo, a relação com o tempo, né, e a Coreia, que traz uma discussão bem mais avançada em relação à dependência de internet. O Brasil, a escola, a nossa sociedade, as famílias, a psicologia, a psiquiatria, a pedagogia, não é? Como? Como a gente vai se deparar com esse cenário imenso, imenso? Porque a tecnologia ela evolui rapidamente como nunca nós vivenciamos isso. Não estou falando somente de um modelo de um celular. No ano de 2019 a gente tem um modelo, 2020 teremos outro. Não é só o avanço do modelo dessa ferramenta, não. Não é simplesmente a possibilidade de guardar mais conteúdo ou das câmeras, das lentes com mais sensibilidades, em que você faz a fotografia mostrando a mão, fechando a mão, sorrindo. Não necessariamente. Eu estou falando também da inteligência artificial. E aí a gente está num mundo de novas linguagens. Por isso que, como psicóloga, é tão importante questionar tudo isso que a gente tem vivido. E aí, a dependência digital é um problema de todos, não é? E essa reportagem é real, né? Inclui pais, professores, gestores de recursos humanos, psicólogos, da nossa educação de um país, de um mundo inteiro, de uma geração inteira. Só que
Vamos, inclusive, aumentar, potencializar o cuidado, porque eu estou falando de vivências de múltiplas gerações. Hoje você tem quantos anos? Há 10 anos atrás, qual era o teu acesso em relação à tecnologia? Você acha que vai fluir na mesma velocidade os próximos 10 anos à frente? Da produção dos carros, às programações de televisões, né? Todos os acessos que hoje a sua televisão tem, o seu smartphone tem, muita coisa vai acontecer muito mais rápido. Trouxe agora alguns dados só para a gente pensar no quanto que esse contexto ele potencializa, ele alcança, ele pode interferir na vida de milhares de pessoas. Aqui no Brasil, de 9 a 17 anos de idade, nós temos 23,7 milhões, 80% desses usuários conectados à internet corriqueiramente, cotidianamente. Sabe quais são os temas mais procurados e pesquisados, né? E essa pesquisa é um dado oficial da TICS Brasil, né? TICIDS Brasil, entre 9 e 17 anos. 17% dessa população procura na internet como formas de emagrecer. E aí tem um padrão comportamental aqui muito desleal, em que muitas vezes a identidade corporal, a satisfação corporal, ela contradiz todo um script de como se deve ter, deve, o dever de ser e existir, como se fosse um script, uma regra, uma norma. Só que nós somos seres humanos. E não simplesmente todo mundo vai ter o mesmo parafuso porque a gente é robô. Nós não somos, não é? Por isso que os filtros estão aí para isso. Intensificar a nossa diversidade ou fazer com que a gente viva como todo mundo. Não estou dizendo para não usar filtro, não estou dizendo para desligar conexão, pelo contrário. Nós vamos cada vez mais usar. Eu gosto de jogar videogame, eu acesso à internet, eu trabalho com a internet, nesse sentido de se relacionar e questionar o mundo e a vida, né? Então, as minhas pesquisas são pesquisas online, meu pós-doutorado é pesquisa online, enfim, não é? As entrevistas podem ser também a partir de aplicativos. A gente trabalha com seres humanos a partir desse contexto também da tecnologia, a gente não vai mais desligar. Pelo contrário, como a gente vai aprender a fazer uso, em que esse uso ele não gere adoecimentos, ele não gere a destituição da vida. Vocês sabiam que 10% da população entre 9 e 17 anos procura, e estou falando de um número muito grande, de crianças e adolescentes, formas de como se machucar, machucar a si mesmo. 8%, né, buscam formas de como experimentar usar drogas. E que 7% busca como cometer suicídio. A gente está dentro de um cenário intenso, adoecedor, e que a informação está aberta, está disponível, né? E que a pergunta, a curiosidade, muitas vezes ela não é respondida por um adulto que está ali e que propicia uma segurança. Nem todo mundo ainda tem acesso a um bom psicólogo, e psicólogo eu digo que não é qualquer um, mas sim um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom alguém que venha ajudar, não é? Um processo de questionamentos, ou de angústias, ou de solidão, porque a dependência tecnológica muitas vezes é justamente a tentativa de sair da solidão, do abandono, da angústia. As relações sociais apontam que 11% das famílias e pais, 11%, nada sabem das atividades dos seus filhos. Nada. E que 48% sabiam mais ou menos o que eles assistiam. Não acho que você entregar o celular ou a televisão ou um computador, videogame, está aqui, vai ver isso e sair, vai gerar segurança. Na verdade, né, é mais rápido quebrar uma senha do que construir uma nova, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? Quando a gente leva para o cenário familiar, 39% de famílias, no caso esse contexto, tiveram contato com pessoas que não conheciam pessoalmente. Marcaram encontro com pessoas que não conheciam. 39% de adolescentes e crianças. Crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. 18% encontraram-se com desconhecidos, considerando-se que na faixa etária entre 15 e 17 anos, e esse dado vai crescendo cada vez mais para 27%. Até porque hoje, o modo como nós somos desconhecidos ou conhecidos uns dos outros é muito forte e impactante. Tem um conceito que já existe há um tempo, não é? Mas que existe lá fora, aqui, ainda muito inovador,
né? Eu trago o conceito da cyberpsi, não é uma perspectiva científica que pode ser implantada, acoplada a várias abordagens epistemológicas, inclusive com várias possibilidades de aplicabilidade. Vamos pensar o seguinte, né? A partir do momento que se olha esse cenário todo de contexto, de gravidades, de emergências e urgências, como é que a psicologia tem se instalado e operacionalizado a sua rotina? Não é? Vamos imaginar que você é psicanalista. E aí você tinha o seu consultório. E antes da pandemia você atendia no seu consultório, no cenário do divã. Como você se adequou, se ajustou, se adaptou a operacionalizar o teu consultório dentro do cenário, né, pandêmico, em que todo mundo teve que utilizar uma revolução tecnológica, né, aprender a fazer o uso de alguns aplicativos, programas para poder se fazer presente, estar acompanhando os seus clientes e não abandoná-los. Como? Com a perspectiva humanista, comportamental, várias abordagens, independente do campo, seja com perspectiva clínica, a escolar. Como é que seu trabalho aconteceu a partir daí? Perspectiva social, perspectivas de saúde, visibilizando saúde mental, como? Como aconteceu, não é? Bom, há bem pouco tempo atrás, mas eu vou até mais atrás, há 10 anos atrás, a gente muitas vezes discutia, até mesmo 5 anos atrás, que esse atendimento online iria chegar, mas não ia chegar tão cedo. Questões éticas, questões que poderiam romper, inclusive a segurança, não é? A pandemia chegou e turbinou essa chegada de modo muito intenso, né? Como? Como então a cyberpsicologia ou a cyberpsi, não somente psicologia, esse saber, né, fundamentado em uma perspectiva que compreende a sistemática, né, o sistema de funcionamento do humano, né, a partir dos conhecimentos e uma lente da cibernética que vai trazer como, né, operacionalizar a psicologia em um contexto de usos com a tecnologia. Juliana, cyberpsi é a ideia da robotização dessa relação de jeito nenhum. É justamente a proposta da humanização do psicólogo num processo de acompanhamento com pessoas, grupos e famílias a partir do uso mais saudável da tecnologia. Desde ontem, no primeiro dia da semana do especialista em dependência tecnológica, eu estou apresentando conceitos, palavras que já existem há décadas, só que no Brasil ainda é muito verdinho, ainda é muito novo, muito recente. E não chegou muitas vezes nem na própria graduação em psicologia. Semana que vem mesmo, vou dar uma palestra para a universidade falando sobre os impactos, não é? Da tecnologia no cotidiano familiar, no cotidiano das relações, porque isso já existe, você sabe disso, né? E esse momento é justamente para a gente pensar nessa possibilidade aqui do quanto que o psicólogo ele não pode deixar de ser psicólogo e se tornar simplesmente um aplicativo de pergunta e resposta, como uma Siri, vou até falar baixo, senão meu celular ativa a Siri em algum lugar aí, né? Porque nós cada vez vamos ter Alexa, Siri e vários outros nomes, né, para responder perguntas. Só que a psicologia não é simplesmente o gabarito desse questionário. Pelo contrário, tem processo subjetivo e interrelacional e que a gente precisa juntos construir esse caminho para que as nossas profissões, que as nossas vocações do cuidado com as pessoas não se perca, mas ela seja cada vez mais valorizada, reconhecida e necessária porque vai ser. E não é à toa que os grandes estudos mundo afora, quando olham para as áreas que mais crescerão em relação a perspectivas de trabalho, a gente se depara com as áreas de saúde, saúde mental também, especificamente saúde, né? E as áreas tecnológicas. Então a gente precisa fazer, né, a tentativa de cada vez mais olhar o quanto as perspectivas validadas cientificamente, as abordagens e a aplicabilidade de ser um cyberpsi, de ser um psicólogo que inclusive compreenda as tecnologias para saber inclusive diagnosticar uma dependência tecnológica, não necessariamente não é responsabilidade desse diagnóstico ao psicólogo, vamos falar aí da psiquiatria, mas de fazer o acompanhamento nesse tratamento com expertise e conhecimento. Eu vou deixar essa fala, esse conceito bem grande aqui em aberto para a gente justamente se questionar sobre,
né? E amanhã, no último encontro, no último dia da Semana do Especialista em Dependência Tecnológica, eu vou apresentar para vocês a CyberPsi com mais detalhes, né? E tirar algumas dúvidas. E quem puder, daqui para lá, algum curioso, olha o que, é que você vai ver na internet que vinha ser a CyberPsi, né? E aí tem a cyberpsiquiatria, cyberpsicologia lá fora, né? Como é que isso acontece aqui dentro. Então vamos lá? Adorei o nosso encontro, não é? A gente vai então fazer o encerramento da Semana do Especialista na Independência Tecnológica amanhã. Então nosso encontro vai ser às 20 horas. Te vejo amanhã. Eu tenho uma grande surpresa para você. Eu tenho um grande presente para te dar. Não perde essa oportunidade. Até amanhã, gente. Beijo.